leigos possam participar nesta hora, antes de ir trabalhar nas laudes, e ao final do dia, no regresso, com o desejo de que os jovens também participem nas vésperas. Em cada comunidade, um grupo de voluntários poderia dedicar-se à preparação das celebrações, aprendendo o canto dos hinos, distribuindo as leituras ou outras tarefas e oferecendo-lhes a catequese necessária para que se realize o seu serviço da melhor maneira possível e com uma consciência mais formada. Ao recitar a liturgia das horas, pode nos ser útil o acompanhamento musical de um órgão, que juntamente com o cantor pode envolver os fiéis no canto, com algumas melodias simples de salmos, se considerar mais oportuno recitar o saltério sem o canto. Preste, pois, especial atenção ao canto do Benedictus e do Magnífica, convidando os presentes a levantar-se e a refletir sobre as palavras do canto. Tanto Magnífica quanto Benedictus é um cântico advindo do Evangelho, e por todas as vezes que o rezamos de pé. A liturgia das horas, irmãos e irmãs, reclama, pois, formação na fé, e forma-se a fé pela mesma liturgia das horas. Já disse aqui outras vezes, a fé é a virtude que nós recebemos no batismo, junto com a esperança e a caridade. As três virtudes teologais, virtudes essas que precisam ser cultivadas, cuidadas, regadas, para que elas possam crescer, possam frutificar-se. Nela se cumpre também o adágio lex orandi e lex credendi. O que a igreja reza é o que a igreja crê. Pode-se dizer, irmãos caríssimos, que a liturgia das horas está a serviço da fé do povo de Deus, que no louvor encontra força para crescer e viver a graça com a qual Deus, sem cessar, santifica. A liturgia das horas nas comunidades paroquiais é um dos mais eficazes itinerário pedagógico catequético. Pode-se fazer de forma permanente ou circunstancial. Por exemplo, ao iniciar uma missa, antes de se inicie, se pela manhã reze as laudes, se pela tarde reze as vésperas. Deve ser participada com todos os seus elementos, de modo que por si vá se valorizando aos olhos da comunidade. A liturgia das horas, irmãos e irmãs, está reclamando lugar e atenção pastorais maiores, tanto por parte dos indivíduos, obrigados ou não. O que é isso? Obrigados ou não? Como sacerdote, uma das promessas que eu faço ao bispo que me ordena é justamente rezar a liturgia das horas todos os dias, porque é justamente a oração legítima da igreja. Como por parte das várias comunidades, ela constitui o símbolo universal mais importante da igreja orante, o sinal mais vivo de união do tempo e da eternidade, do ritmo cósmico e da graça salvífica. Por ela, pela liturgia das horas, não apenas expressamos nossa união com Deus, mas também nossa solidariedade com os homens. Rezamos em comunhão com Deus, mas na solidariedade para com os irmãos e irmãs, porque a oração também tem os seus momentos de preces, e nós fazemos na missa tanto do mesmo jeito. Então, nesses dias, irmãos e irmãs, vamos refletir cada Eucaristia um tema, uma metodologia, uma prática da nossa oração como cristãos. E aí, o intuito é que possamos crescer na escola da fé, possamos crescer na escola da oração, que é esse diálogo com Deus. E diálogo, saibamos, tenhamos cada vez mais convicção. No diálogo, duas ou mais pessoas falam-se entre si. Eu falo, Deus escuta. Mas há um momento também que eu preciso parar para escutar Deus falar. Não é monólogo. Monólogo, eu chego num palco e recito um poema lá, 10 minutos, 15 minutos, pronto, termino e vou embora. Mas diálogo não. É de duas ou mais pessoas. E às vezes nós temos o grave defeito de, na oração, fazermos um monólogo. Paramos 15 minutos, debulhamos um monte de coisa nas mãos de Deus, e na hora de ouvi-lo não temos tempo. Isso não é oração. Oração é dialógica, é dialogal. Eu falo, Deus escuta,
mas eu preciso também dar tempo para escutar Deus me falar. E Deus fala ao coração. Não fica achando que vai ressoar uma voz no seu ouvido, você vai escutar Deus lhe falar. Deus fala ao coração. Por isso precisamos, em cada oração, estarmos com o coração aberto, dispostos a acolher aquilo que Deus nos traz. Nesse propósito de crescermos na oração na escola da fé, nessa abertura do nosso novenário, participemos com fervor. Disse no início que o novenário é um retiro espiritual, 9 dias, nos preparando para celebrar a festa dia 16 de julho, nossa padroeira. E é interessante